Olá, tudo bem? Eu sou o Bento, sou amigo do Raul, e ele me convidou para trazer aqui uma reflexão no canal dele. A gente está no terceiro vídeo falando sobre a parábola dos talentos. Eu queria ler com você apenas um versículo hoje, acho que talvez seja mais curtinho hoje. Mas a gente viu, relembrando nos últimos vídeos, antes de a gente ler o versículo 19, a gente viu que Deus nos entrega algo e Ele quer que a gente faça algo com esse algo que Ele nos entrega. A gente viu que esses talentos que Deus nos entrega são a nossa própria vida, são aquilo que Deus nos dá e os meios com os quais Deus nos fornece para que a gente cumpra isso, de glorificar Ele com a nossa vida, com as nossas habilidades, com aquilo que Ele quer da gente. A gente viu também que dois desses servos que receberam algo desse Senhor agem com diligência, com rapidez em cumprir isso que foi implicitamente deixado pelo Senhor, enquanto o outro é desobediente, ele escolhe esconder aquilo que ele recebeu em vez de aplicar, em vez de ser diligente e trabalhar em relação àquilo. E a gente vê que ele faz isso, esse servo mau faz isso, e depois de muito tempo esse Senhor volta, como diz o versículo 19, do capítulo 25 de Mateus. Fala assim: depois de muito tempo o Senhor daqueles servos voltou para acertar contas com eles. E aí, como eu já falei no vídeo número 2, a gente pode ler esse trecho como algo que nos incentive à procrastinação. Então, quando a gente lê depois de muito tempo, sabendo que esse Senhor aqui representa Jesus e essa segunda vinda dele representa a segunda vinda, a gente pode parar para pensar e falar assim: cara, se ele vai voltar depois de muito tempo, por que eu preciso fazer isso agora? Por que eu não posso deixar isso para depois, né? Mas basicamente isso não é um convite a gente simplesmente deixar as coisas para serem feitas depois. Mas pelo contrário, esse depois de muito tempo deve servir para que a gente tranquilize o nosso coração e descanse, sabendo que sempre há tempo para servir fielmente ao Senhor. Esse é o propósito desse texto, de lembrar que por mais que sejamos mais velhos, por mais que tenhamos feito coisas com a nossa vida que desagradaram ao Senhor, usamos os talentos que Ele nos deu, no sentido, usamos aquilo que Ele nos deu como uma forma não a glorificar Ele, mas como uma forma de desprezá-lo, como uma forma de simplesmente, como esse servo mau agiu, indiferente, esconder as coisas e deixá-las ali até um segundo plano. Sempre há tempo de agir fielmente e servir ao Senhor com o nosso coração e com aquilo que Ele nos deu. É isso que esse texto nos dá de esperança. Depois de muito tempo, o Senhor daqueles servos retornou para acertar as contas com eles. Não é um chamado à procrastinação, mas um chamado a servir fielmente com o coração descansado, sabendo que o Senhor voltará para nos cobrar aquilo que Ele pediu. Só que esse voltou para acertar contas com eles aqui deve ser interpretado de maneira justa. Como assim? A gente vai ver no próximo vídeo, no quarto vídeo dessa série, que o servo mau e preguiçoso, ele age da forma que age porque acha que o Senhor vai cobrá-lo de forma injusta. Acho que o grande erro de quem interpreta essa parábola é achar que tudo aquilo que o servo mau fala sobre o Senhor é verdade. Só que não é esse o ponto. O ponto é que o servo mau tem uma ideia incorreta acerca do seu Senhor. Quando aqui no versículo 19 fala que ele volta para acertar contas com eles, ele vai cobrar esses servos de forma justa. Então, daquele a quem ele deu 5 talentos, ele vai cobrar 5 talentos. Aquele que recebeu 2, ele vai cobrar 2. Aquele que recebeu 1, ele vai cobrar 1. Acho que no primeiro ou no segundo vídeo eu falei sobre Deus não colocar lagos dentro de baldes. No sentido de que Deus não nos dá coisas maiores do que Ele sabe que a gente não vai suportar. Então, se Ele me entrega apenas um talento, é porque Ele sabe que isso é o necessário para mim e é isso que eu vou suportar e conseguir mensurar na minha vida, administrar na minha vida. Se Ele entrega 5, é porque Ele sabe que aquela pessoa tem capacidade para administrar aqueles 5 talentos e conseguir mais 5 para Ele. Só que, quando Ele voltar para cobrar e acertar as contas, Ele vai cobrar de forma justa. Ele não vai exigir de um balde um lago. Esse é o grande ponto aqui. E o servo mau, aquele que escondeu o dinheiro, achava que ele ia fazer exatamente isso. Achava que o Senhor ia cobrar dele um lago. Ele era um baldezinho, ele era um copo d'água e achava que o Senhor dele ia cobrar
um lago dele, uma lagoa. Mas não é isso que a gente vai ver quando a gente gravar o próximo vídeo, quando a gente tiver o próximo vídeo, onde a gente vai falar sobre o servo mau e preguiçoso. Mas para a gente refletir, sempre há tempo para que a gente sirva ao Senhor de maneira fiel e Deus nos cobrará de forma justa. Deus não vai cobrar da gente algo que Ele não pediu ou algo além da nossa capacidade, né? Além daquilo que Ele nos deu, além daquilo que Ele nos forneceu para glorificar a Ele.